pessoal! E aí? Você sabe o que é renda básica universal? Sabe qual é a importância dessa espécie de política pública para combater a fome? E sabe qual que é a sua diferença em comparação com os atuais programas de transferências de renda do governo brasileiro? Bom, a renda universal é uma política assistencial de transferência de renda cujo objetivo é que cada pessoa tenha pelo menos uma renda mínima para assegurar sua sobrevivência. Diferentemente do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, a renda mínima universal ela é paga individualmente para todas as pessoas de um país, de um estado ou de um município, sem a necessidade de preencher qualquer condicionante para receber ou continuar a receber o benefício. Ou seja, os beneficiários não possuem quaisquer obrigações, como fazer pré-natal ou manter as crianças ou os adolescentes na escola. É uma ideia que tem muita utilidade para combater a fome, pois permite que o dinheiro chegue rapidamente lá na mão de quem precisa, sem necessidade de a pessoa demonstrar que precisa de qualquer benefício e nem de cumprir qualquer condicionante. E é sempre bom lembrar que a erradicação da pobreza é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU e também um dos objetivos da nossa Constituição Federal. Essa agenda da ONU é um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros. Bom, a renda básica universal é uma proposta antiga e ela já aparecia no livro Utopia, do Thomas More, de 1516. Nesse livro, o autor descreve uma sociedade ideal em que os meios básicos de sobrevivência seriam distribuídos gratuitamente para toda a população, de modo a evitar a ocorrência de crimes como furtos e roubos. Mais tarde, essa ideia de renda universal teve muitos outros defensores entre filósofos, racionalistas e matemáticos, como o Marquês de Condorcet, o Thomas Paine e o Bertrand Russell. Ou seja, é coisa de gente que pensa logicamente. Tá vendo como a ideia da transferência de renda não é nova? Gente, é uma senhora de mais de 500 anos. Há muito sim de utópico nessas propostas de renda básica universal. Há quem defenda que essa modalidade de transferência de renda deve ser suficiente para satisfazer todas as necessidades de um ser humano, como alimentação, saúde, moradia, de modo a conferir a todos a liberdade de fazerem o que bem entenderem com a sua existência, sem se preocupar com esse negócio de sobrevivência. Porém, nos últimos anos, esse debate sobre a renda básica universal tem se intensificado cada vez mais como uma estratégia para enfrentar as modificações do atual mercado de trabalho causados pelo processo de automação decorrente dos avanços da robótica e das tecnologias de informação. É nesse contexto que a ideia ganhou apoiadores tão variados como o renomado economista Thomas Piketty e também o empresário Elon Musk, o dono do Twitter atualmente. Assim, nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa renda básica universal, os seus limites, as suas potencialidades e bem como algumas propostas concretas para sua implementação. Assista aí até o final, porque o tema é quente, tanto para pautar o almoço de domingo, a redação do Enem e ou o papo com o crush. E se você gostou do nosso trabalho, não deixe de assinar aqui o canal, clicar no sininho para sempre ser notificado quando a gente publicar um novo conteúdo. Não esqueça também de acompanhar a gente lá no Instagram, @máquinapública. Tem muita coisa boa lá que a gente só compartilha lá. Bora lá? E aí, gente, de onde que vai vir esse dinheiro para financiar a renda básica universal? Essa talvez seja o principal desafio para implementar essa modalidade de transferência de renda. O dinheiro público é e sempre será limitado, mesmo que você tenha uma visão mais flexível de responsabilidade fiscal. Assim, um programa dessa envergadura é, por hora, impossível de ser adotado na quase totalidade dos países do mundo, ao menos dessa sua versão assim mais utópica. Diante dessas limitações, em geral, a adoção de um programa de renda mínima universal conduz ao pagamento de valores relativamente baixos,
dificilmente para assegurar uma vida minimamente digna a uma pessoa. Imagine o caso aqui do Brasil, que possui, pessoal, 212 milhões de habitantes. Se o governo federal instituísse um programa de renda básica universal no valor de R$500 para todos os brasileiros, ele custaria por volta de 1,272 trilhões por ano. Para você ter uma ideia do que de dinheiro é isso, em 2019, o último ano antes da pandemia, o orçamento federal de toda a Seguridade Social foi de 1,054 trilhão, ou seja, menos do que esse custo dessa proposta de renda mínima universal. É o orçamento todo da Seguridade Social, que vai incluir as despesas com saúde, assistência social, previdência social de toda a União. Seria aproximadamente 10 vezes o custo do financiamento do SUS, que em 2019 teve um orçamento de quase 122 bilhões de reais. Por isso, a quase totalidade dos governos preferem adotar programas focalizados, por exemplo, na população que vive em uma situação de extrema pobreza. É o caso do Brasil, como o Bolsa Família, mas também o Cercanias do Uruguai ou também o Tecoporã do Paraguai e também a Asignación Universal por Hijo para a proteção social lá da Argentina. Para não ficar apenas aqui nos exemplos aqui do Mercosul. A renda básica universal, ela tem ainda outros problemas, para além da dificuldade do seu financiamento. Em primeiro lugar, ela tem reduzido o impacto na desigualdade de renda, uma vez que todos os indivíduos vão ter o mesmo valor, independentemente da sua classe social. Assim, não há falar em diminuição da desigualdade de renda. Além disso, a redução da pobreza seria muito maior se o conjunto dos recursos investidos na renda básica universal fossem colocados em um programa focalizado para transferência de renda para o segmento mais pobre da população. Assim, diante de tudo isso, não seria então um desperdício investir em renda mínima universal ao invés de investir lá nos programas de Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, esse BPC? Olha, nem sempre. Vai depender, pessoal, do desenho dos programas e dos objetivos pretendidos. Em geral, a renda das famílias que vivem próxima da linha de pobreza costuma variar muito. Assim, uma hora, por exemplo, a família pode preencher os requisitos de renda para esses benefícios assistenciais e outra hora ela deixar de preencher. E existe uma demora entre o preenchimento desses requisitos de renda e o efetivo recebimento do benefício, em razão da burocracia, em razão da demora entre a solicitação do benefício e a sua concessão lá por parte do poder público. Dessa forma, a família vai ter que viver um período sem o complemento de renda oriundo do benefício. Uma política de renda básica universal ia resolver esse problema. Por quê? Porque a família receberia continuadamente esse benefício, independentemente do nível e da dinâmica da modificação da sua renda. Além disso, por distribuir o mesmo benefício para todos os indivíduos residentes em um determinado território, essa renda básica universal evitaria aqueles estigmas normalmente impostos a quem é beneficiário desses programas de assistência social. Estigma de desocupado, etc e tal, geralmente dados por quem não entende nada do que está falando. No caso da renda universal, se todo mundo for beneficiado, não haveria essa diferenciação e, por consequência, provavelmente não existiriam esses estereótipos. Afinal de contas, você também estaria recebendo a renda básica universal. Há também, por outro lado, a ideia do empoderamento dos indivíduos oprimidos dentro da sua própria família, pois o programa de renda universal garantiria uma renda individual, enquanto os programas como o Bolsa Família, o BPC, eles oferecem assim um benefício para a família. A renda própria universal tornaria a pessoa mais autônoma em relação ao caso de um pai ou um cônjuge opressor, especialmente no caso de mulheres,
que são mais vulneráveis, considerando os nossos aspectos socios históricos do Brasil. Por fim, a ideia da renda básica universal simplificaria a burocracia relacionada à distribuição do benefício, pois, como ela não exige qualquer comprovação da renda ou preenchimento de qualquer outro requisito para que a pessoa obtenha esse dinheiro ou mantenha esse benefício, ia ficar mais fácil do dinheiro chegar mais rápido, inclusive na mão de quem mais precisa. Assim, pessoal, a gente tem que considerar sim essas ideias da renda básica universal. E é um programa que tem a sua sim utilidade, quando ele é comparado com as demais políticas focalizadas de transferência de renda. Mesmo que descartadas essas ideias utópicas de parte de alguns de seus defensores. Ao redor do Brasil e do mundo, é possível sim, gente, a gente encontrar experimentos com políticas de renda básica universal, sabia? Provavelmente, a experiência do estado do Alasca, lá nos Estados Unidos, é a que mais se aproxima do modelo ideal de renda mínima universal. Como é que funciona? O governo do estado do Alasca paga anualmente $1.000 a cada um dos seus residentes, incluindo crianças, sem impor qualquer condição. Existe, mora lá, ganha $1.000. O programa é financiado pelo Fundo Permanente do Alasca, que por sua vez é abastecido com royalties obtidos com a exploração do petróleo lá no território do estado. Por sua vez, galera, sabia que aqui o município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, vem realizando um experimento interessante com a renda básica universal. Ele estabeleceu uma moeda própria que se chama Mumbuca e ele distribui mensalmente para 20% da sua população uma quantidade de mumbucas equivalentes a R$130. Esse dinheiro só pode ser gasto lá no comércio local de Maricá. Inicialmente, o programa está focado nos segmentos mais pobres da população, mas a ideia deles é avançar pouco a pouco para alcançar todos os residentes do município, independentemente da renda deles. Assim, como a experiência lá no Alasca, o programa de Maricá é também custeado pelos royalties do petróleo. Mas, além do município de Maricá, lá no Rio de Janeiro, existe essa renda mínima universal no governo federal no Brasil? Gente, existe. Sabia disso? Gente, aqui no Brasil, a renda mínima universal ela foi criada por uma lei federal, a 10.835 de 2004, de autoria do então senador Eduardo Suplicy. Só que ela nunca foi implementada. Diante dessa omissão, recentemente foi impetrado um mandado de injunção lá no Supremo Tribunal Federal de número 7.300. E aí o Supremo determinou que o governo federal implementasse essa política, mas apenas para a população economicamente vulnerável e não para todos o conjunto dos residentes no Brasil, como dispunha lá o artigo 1º daquela lei. A própria Organização das Nações Unidas considerou essa renda básica universal uma estratégia efetiva para garantir a sobrevivência das famílias no contexto de restrições econômicas decorrentes da pandemia da Covid-19. Assim, pessoal, a renda básica universal é mais simples e mais fácil de ser implementada, uma vez que ela exige uma quantidade muito menor de informações sobre os beneficiários. Durante a pandemia de Covid, o governo brasileiro pagou inicialmente R$600 para todas as pessoas que, entre outros requisitos, tivesse renda familiar igual ou inferior a 3 salários mínimos, sem exigir qualquer contraprestação. Dessa forma, ele estava no meio do caminho entre um programa como Bolsa Família e a ideia da renda mínima universal. A renda básica universal não é uma única estratégia disponível para garantir que todos tenham assegurado um patamar de renda suficiente para garantir suas necessidades básicas e assim combater a fome no mundo, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável lá da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas e também um dos objetivos da nossa Constituição Federal. Programas como Bolsa Família, Auxílio Brasil constituem outra opção para essa tarefa. Nessa linha, uma das alternativas mais engenhosas é a proposta de imposto de renda negativo, elaborada pelo economista neoliberal Milton Friedman. Olha só, gente, o neoliberal, tá vendo? Segundo o Milton Friedman, pessoas com a renda mais baixa
receberiam do governo um complemento da sua renda, ao invés de ter que entregar para o Estado parte da sua renda na forma de tributo. Por fim, é possível a gente pensar também em programas híbridos que contenham elementos universais e outros focalizados. Por exemplo, é possível a gente pensar num programa que distribua dinheiro para todas as famílias com crianças e adolescentes em idade escolar, mas com valores adicionais distribuídos para as famílias que, além de ter uma criança ou um adolescente em idade escolar, tenham também renda per capita inferior à linha de pobreza. Não existe, gente, uma resposta pronta e acabada para o enfrentamento do problema da desigualdade econômica e do combate à fome. Vai ter sempre espaço para aperfeiçoar os programas existentes e adaptar as condições sociais e econômicas que estão sempre em mutação. Basta a gente pensar nos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 e a criatividade institucional que foi exigida pelos governantes ao redor do planeta para fazer frente a esses problemas. Todos nós, galera, temos capacidades para contribuir para esse debate e juntos encontramos o melhor caminho para construir uma sociedade melhor. Só basta ter boa vontade e estudar e assistir a todos os vídeos aqui do canal, né? Bora junto pensar no mundo melhor, galera? Coloque aqui suas ideias nos comentários, porque afinal, você, eu e nós somos, a máquina pública.